Você viu, cara, que os caras lá... Absurdo, os caras estão dando tipo 40, 50 graus. Assim. É que assim, as casas são projetadas para não perder frio, né? E então ela fica mais quente. E daí a sensação térmica na casa é de 50 graus. Nossa, que absurdo. E aí diz que tá morrendo um monte de idoso, né? Por causa disso aí lá no calor. Tá, né? Já morreu 120 pessoas. Eu falei assim, não deixa o Guedes saber, porque vai que ele quer trazer para o Brasil para melhorar a reforma da Previdência, a nova reforma da Previdência. Vamos lá. É isso aí, mudei de novo. Agora eu decidi que toda vez eu vou fazer diferente a entrada dos nossos episódios. Né? Porque senão enjoa, né, cara? Assim como você veio com uma máscara diferente, você viu, Gustavo? A máscara dele é agora do Homer Simpson. Cada vez mais fashion. E eu vou decidir que eu vou mudar também para inovar, né? Já que é assim que funciona, já que é o segredo do nosso sucesso. Né? Estamos com quase 50 inscritos, cara. Quase. E depois esse vídeo vai ultrapassar e nós estamos ao rumo dos 100 mil inscritos. Primeiro dos 100, aí o 1000, aí o 100 mil. Mas estamos lutando para isso, né? 5 por semana, uns 15 anos a gente consegue. Ótimo. Não temos pressa, vamos demorar para aposentar, então enquanto tiver notícia, né, a gente está aqui para conversar. Hoje, então, uma convidada muito especial, a Gisele. Gisele, ela cuida de é responsável, né, por um projeto, uma ação social. Isso. Como que eu falo como eu posso falar? A gente chama de projeto Flor do Gueto, né? A gente está formalizando para virar uma associação, para virar uma ONG. Que legal. Por enquanto ele é um projeto, né? Projeto. Que a gente realizou. Legal. A gente vai falar do projeto, obviamente, acho que vamos dar uma boa atenção nele. Só que quero agradecer primeiro a sua presença, né? Você dispôs numa sexta-noite, mandando mensagem, você vai, né? Do nada chega um cara perguntando, né? Pô, mas o quê? E a Gisele achou que ia parar a TV Tem aqui, aquelas não, espera a gente chegar nos 100 inscritos. E eu quero já, antes cumprimentar a nossa mesa aqui, o Nino Colino, lá no fundo o Renatão Laranjeira do Faustão, você lembra do Renatão Laranjeira, que é o cameraman? Que tinha os bigodão. Gustavo Burini, nosso staff. Olha, quando você coloca nomes em inglês, dá muito valor ao produto, né? Então acho que agora a gente vai começar a usar essas gírias mais modernas. CEO do podcast. O CEO do podcast. E mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Antes da gente falar do projeto, queria que você falasse de você, né? A coisa mais difícil do mundo, né, gente? Na verdade. Mas, por gentileza, se apresente. O que você faz aqui na cidade, além de cuidar do projeto, como que é a sua vida, né, aqui na cidade, se você nasceu aqui, até a gente chegar nas atividades que você faz hoje em dia com o pessoal lá da Flor do Gueto. Sim. Então, Gisele, 45 anos, nasci aqui em Botucatu, sou daqui, sou de periferia desde que nasci, né? Eu trabalho como recepcionista no hospital veterinário aqui em Botucatu. Tenho 2 filhos, um de 23, vai fazer 17 já. E assim, venho da periferia, então é o que eu já falei inclusive até com a Thalita, que para mim é muito importante esse espaço, né, para a periferia, para a gente chegar num lugar que a gente nunca conseguia chegar. Para a gente é sempre tudo mais difícil. Quem vem da onde eu venho, tudo é mais difícil, né, inclusive chegar num espaço como esse. Então eu também fico agradecida pela oportunidade, e falar de mim é sempre muito difícil, falar de mim, né? Sempre remexer algumas coisas. Cresci no Jardim Brasil, né? Venho de lá, tenho 45 anos, então você pode fazer as contas lá, minha adolescência, final dos anos 80, começo dos 90. O Jardim Brasil era um lugar bem violento, né? Como todo mundo sabe, até hoje se carrega essa fama, hoje em dia não é mais daquele jeito. Mas eu cresci ali, no meio daquilo, no meio do tráfico, tinha muito homicídio, pelo menos 2 vezes por semana tinha homicídio na vila.
Então, na minha adolescência, eu cresci vendo corpos, né? Vendo gente caída. Então, isso pra gente não é pra ser, mas acabava se normalizando. E você vai crescendo com aquilo, né? E quando você é muito jovem, como eu era naquela época, as pessoas olham e falam, ou vira bandido, ou casa com bandido, ou não sei o que do bandido, ou sempre aquilo ali. Sempre tinha um bandido no meio. Sempre tinha o bandido, a bandidagem, era que meio condenado àquilo. Era a sua referência de tudo ali, o ponto Porque assim, era o que tinha ali. Tem muita gente que trabalha, muita gente honesta, mas assim, adolescente se ilude muito fácil, né? Então você vê ali, a nossa vida era muito difícil, de muita pobreza, então você vê ali o traficante andando com um carrão, você vê, né, tendo uma roupa bonita, um tênis de marca, coisa que a gente não tem. Mas eu, diferente da maioria da galera de lá, eu nunca me iludi com isso, eu nunca quis isso pra mim, eu nunca quis essa vida pra mim, eu nunca me envolveria com isso. Então comecei a trabalhar muito cedo, né, infelizmente por razões de responsabilidade da minha irmã, né? Eu tive que parar de estudar aos 11 anos para cuidar de uma criança que ela abandonou, né? Então, aos 11 anos eu assumi uma maternidade. Então, foi ficando cada vez mais difícil, né? Cada vez mais. Hoje, meu sobrinho é um homem de 34 anos, né? Menininho. O sistema foi te consumindo. Foi me consumindo. A partir dos seus 11 anos ali, né? Você já teve que entrar em todo o protocolo de quem mora numa periferia. Né? Aquele amadurecimento que as meninas acabam tendo. Precoce, né? Porque uma menina de periferia é muito comum que ela fique em casa para cuidar, geralmente são dos irmãos mais novos para os pais trabalharem, né? Então isso vai podando muitas oportunidades. Eu não fui diferente disso, também acabei acontecendo isso. E assim, só que eu tinha uma visão diferente, eu queria algo diferente para minha vida, eu não queria que a minha história terminasse daquele jeito, né? Então, como eu não podia estudar por conta da criança que eu tinha, que não era minha, mas que eu tinha, eu comecei a ler muito. Comecei a ler, então meu refúgio era livro. Eu ia na biblioteca, ainda era ali onde é o Teatro Municipal, era a biblioteca municipal. Então você ia lá, eu emprestava livros, levava para casa e lia, e gastava todo o meu tempo lendo, o tempo que eu tinha, porque eu tinha que cuidar da casa, cuidar do meu sobrinho e do meu pai doente. Então era meio pesado, mas a gente foi levando, né? Fui levando. Meu sobrinho foi crescendo, aí vai pra escolinha, você consegue ter um pouco mais de tempo, e fui levando a minha vida, fui crescendo, me casei muito cedo, me casei aos 17 anos, o que também é normal para as meninas de periferia que se casam e têm filhos muito cedo. Tive filho um pouco mais adiante, mas assim, foi uma trajetória muito dolorida, muito sofrida, né? Meu pai doente, minha mãe que tinha que assumir a responsabilidade da casa, dos filhos e tudo mais, então ela acabava trabalhando muito. Ela trabalhava à noite como enfermeira aqui na Misericórdia e de dia como costureira, então eu não via minha mãe, né? Então a gente não via, era muito pouca a referência que se tinha. A comida era muito pouca em casa, porque tinha que dividir com um monte de gente. A inflação era muito alta naquela época, porque aquela inflação desenfreada lá, né? Era desenfreado, você não tinha muita opção. Você comia arroz e feijão, e se desse o feijão... Quando desce, né? Quando desce, então a gente viveu toda essa história muito difícil, né? Então, Vocês são em quantos irmãos vocês eram? Nós somos em 5. Em 5 irmãos. 5 irmãos. E mais sobrinhos, né? Então foi indo tudo muito difícil. Então eu passei por situações muito difíceis, né? Muito difíceis, até que você vai crescendo, você vai amadurecendo. E apesar de tudo isso, eu tinha um pensamento muito machista. Que mulher tinha realmente que ficar em casa, cuidar de filho, cuidar da casa, cuidar de tudo. Eu cresci com esse pensamento, né? Então eu falo que eu sou uma Gisele até os 38 anos. Dali por diante eu fui me desconstruindo, eu fui mudando e eu fui vendo que eu queria que outras mulheres tivessem essa visão, essa oportunidade. Por eu gostar muito de leitura, eu acabei fazendo cursos, mesmo trabalhando de empregada, trabalhei de faxineira, fiz de tudo na minha vida um pouco. Fui fazendo cursos de manicure, fui fazendo cursos de sobrancelha,
né? Aí você vai mudando, você para de limpar uma casa da pessoa e vai fazer unha em outro lugar. E fui mudando um pouco, né? A minha vida dessa forma. E quando eu fiz 37 anos, na verdade, eu já tinha minha casa, tinha meus filhos. Aí eu falei, quer saber, eu não vou ficar mais em casa, né? Porque eu ficava em casa, eu trabalhava em casa, atendia os clientes em casa. Eu não saía, aquilo era minha vida era limitada àquilo ali. Você já estava no home office muito antes. Eu inventei o home office. Eu criei o home office. Mas o seu mundo se fez ali, né? Na tua casa, na tua rua, no teu bairro. Meu bairro era ali, meu mundo era ali, né? Era ali, os meus amigos, né? As poucas vezes que eu saía de casa era para ir na casa de uma amiga. Aí, como sempre, a gente busca alguma coisa, você busca uma saída, uma esperança, alguma coisa, você busca na religião. Fui para a igreja evangélica, fiquei lá por muito tempo também, que era o único passeio que eu tinha, digamos assim, passeio. E foi essa minha vida, esse meu mundo, fechadinho ali. Quando você desperta, eu não sei em que momento isso aconteceu, não sei te dizer qual momento isso aconteceu, eu falei, eu não quero mais isso pra mim. Minha primeira atitude de liberdade, vou tirar minha habilitação. Olha só. Aos 37 anos. Vou tirar minha habilitação. Resolvi que ia tirar, guardei o dinheiro que eu fazia unhas e fui tirar minha habilitação. Sofri pra passar, porque Deus que me livre. Nervosismo. Consegui tirar minha habilitação, consegui comprar meu primeiro carro, que é o que eu tenho até hoje, que é meu xodó, meu Gol branco, com uma nuvem de fumaça passando, sou eu com meu Gol branco. Aí eu consegui, falei, eu vou trabalhar fora. Aí eu fui trabalhar fora. Aí eu fui vendo que o mundo era muito maior do que aquilo, só aquilo que eu estava vivendo, porque eu estava me contentando só com aquilo, né? Aí eu queria levar isso para outras pessoas, né? Para que as minhas amigas ali da vila, para sobreviventes, que eu costumo chamá-las de sobreviventes, né? Que às vezes até se envolveram no mundo do crime, até passaram por situações difíceis, mas que conseguiram reverter a situação. Eu queria que elas tivessem uma nova oportunidade também, né? E aí você vai trabalhando aqui, você vai conversando com uma ali, você vai fazendo pequenas ações, né? Foi assim que foi nascendo essa vontade do voluntariado, que foi nascendo essa vontade de ajudar, de levar para mais pessoas, né? Porque eu tive uma vida difícil, mas eu mudei. Então eu posso mudar a história de outras pessoas. Então é assim que começou na minha vida, né? Essa sensação, essa vontade de mudar. Eu sei o quanto a educação fez falta, então eu quero muito que as pessoas estudem, entendeu? Eu sei o quanto foi difícil para mim não ter comida na mesa, então eu quero que as pessoas comam, sabe? Então o que eu passei, eu não quero que ninguém passe. Então a gente vai tentando mudar da maneira que dá, da maneira que a gente pode. A gente vai até onde a gente pode, às vezes a gente vai até onde não pode, a gente atravessa um pouco. Muito bom. Aí você acaba encontrando pessoas que são vítimas de violência nessa história toda, né? Então eu sempre tentava ajudar da maneira que eu podia. Esconder a mulher na minha casa, mas assim, eu tenho 2 filhos dentro da minha casa, né? Então, você tá e se o pondo cara tua vai lá, vida, né? A sua vida boa, em aspas, assim, né? A sua vida em risco para uma pessoa que você bem não conhece, você ficou tocado só, né? Sim, então acabou que eu falei assim, não dá para ser só eu, né? Quem pode ser responsável por essa mulher? Muito antes da Maria da Penha. Maria da Penha lutava pela lei, mas ainda não existia. E a gente precisava que alguém ajudasse. A gente não tinha guarda municipal naquela época, em Botucatu, né? Você ligava para a polícia, fulano tá batendo na fulano. Mas não adianta a gente ir aí, depois ela vai voltar. Inúmeras vezes a gente escutou isso, inúmeras vezes. É bem complicado essa parte, né? É muito complicado. A lei também, ela deixa a gente na mão muito fácil. Deveria ter dado uma mudada na lei. Eu não sei nem como, depois o Gustavo fala como, mas seria interessante dar uma mudada mesmo, porque às vezes a mulher ela acaba voltando, né? Mas assim, por não ter uma saída legal, né? O cara vai continuar correndo atrás, o cara
e ela, bem ou mal, não está instruída para conseguir sair lá da casa, ela acha que o mundo é a família lá do cara, né? É complicado, né? Na verdade, acho que a Gisele pode até ajudar a complementar essa nossa ideia. O mundo, esse mundo machista que você falou, ele não dá condições à mulher nem de estudos, nem financeira, nem psicológica, nada para que ela consiga tocar o barco se não tiver aquela figura do homem ali, né? Então, quando ela se vê nessa situação de que ela não aguenta mais, porque para ela chegar na situação de que procurou a polícia, de que procurou a justiça para entrar com esse afastamento, é porque é o limite do limite, né? Ela já passou por tudo ali, né? Aguentou muita coisa. E aí, quando ela se vê numa situação, beleza, ele está longe, putz, mas agora tenho lá meus filhos para cuidar, tenho minhas contas para pagar, não consigo emprego porque não consegui estudar, não me deixaram, não foi permitido, então ela se vê num marapuca, né? Ela caiu na armadilha. Caiu na armadilha. Tá, né? Tudo bem, vai. Aí o cara vem com aquele papo, eu mudei, tô diferente, e o ciclo vai se repetindo, né? Todas as vezes. Eu tive um privilégio de, na faculdade, trabalhar por 2 anos na DDM, na Delegacia de Defesa da Mulher aqui. E eu falo que, como você teve o seu start, né? Eu tive o meu sobre a realidade nua e crua da vida, né? Porque ali a gente sentia tudo isso, né? E aí eu consegui entender esse mecanismo, essa coisa essa engrenagem que sempre repete. Por que ela faz isso? Por que ela volta? Por quê? E tudo vai se encaixar vendo nesse sistema patriarcado que ainda é muito impregnado, muito potente, muito forte, né? Então você consegue entender algumas situações. Por que volta? Peraí, vamos então ver o individual, o que está acontecendo. Ela volta porque ela foi criada para ser a dona de casa submissa ao marido. Ele que manda, ele que é o provedor, ela deve obedecer, ela deve cumprir aquilo. A minha geração foi muito assim. Essa de agora está muito mais forte, apesar de sofrer muito também. Nossa, mas é uma mudança pelo menos, né? Sim, é uma mudança. E assim, a gente é criado para aquilo, para aquela família. Aquilo é o objetivo de vida, né? Ser esposa, ser mãe. E qualquer mulher que não quer ser esposa, ser mãe, ou ela é sapatão, ou ela tem algum problema psicológico, ela só não quer. Tá com defeito, o defeito tá ali. É como se ela fosse uma mulher que não deu certo. Sim. Que ela vai ser frustrada por N motivos. E quando a mulher vive essa situação, ela foi criada para isso, é difícil ela entender que o mundo vai além disso, né? Então, ela apanha do marido e não denuncia, porque é só porque ele está nervoso, é só por isso. Ela dá desculpas pelo marido. Muitas vezes ela se culpa pela violência do marido, por uma criação. Quando ela decide, eu vou sair, mas ela não tem autoestima suficiente para sair, entendeu? Ela sabe que ela não vai conseguir emprego. Ela sabe que vai ser difícil, ela não tem força para lutar contra isso. Pressão da família, pressão da igreja. Mas você vai largar dele, um cara tão bom, ele é bom para todo mundo, mas ele não é um bom marido, né? Ele é um bom colega de trabalho, ele é um bom amigo de boteco, ele é um amigo legal no bairro, mas ele não é um bom marido, né? E ela tá sozinha ali, porque a família, tanto dela quanto dele, acham que o casamento é o ideal, né? Por que você vai largar de um cara tão trabalhador? Aí vira o quê? Vira a culpa da mulher. Você está interessado em outro homem, entendeu? Sempre vira a culpa da mulher. Aí vira o quê? Ela não tem trabalho. Como ela vai se manter? Ela tem filhos, às vezes 2, 3, né? E o problema é ela tem filhos, o cara não. O cara não. A responsabilidade é dela. Como que eu vou dar de comer? Sendo que o cara fez o filho com ela, então a responsabilidade é de ambos, né? Mas sempre fica aquilo, para onde eu vou levar, onde eu vou morar, eles vão ter o mesmo conforto que eles têm aqui na casa com o pai, né? Então é sempre isso, ela está sempre presa nesse looping, né? Aí ela acaba cedendo. Ou porque na primeira dificuldade ela vai ver o filho precisando de uma coisa, ela não pode comprar, mas se ela tivesse com o marido, a criança teria, entendeu? Então ela vive presa nisso, e é muito difícil você sair, é muito difícil. Antes eu julgava, eu falava assim, mas por que voltou? Voltou porque quis, tá gostando de apanhar, tá gostando de sofrer. Hoje eu entendo que não, que é muito além do meu achar. Primeiro porque eu não tô na pele dela, né? A gente tem que ver de fora, mas ver com respeito, né? Porque eu não sei o que ela tá vivendo lá dentro, eu sei o que ela me conta.
Mas muitas vezes ela não me conta tudo. É muito pior do que a gente imagina. Ela não tem autoestima, ela não tem dinheiro, ela não tem emprego, ela não tem apoio, que eu acho que é o principal. Porque quando você tem apoio, alguém tá ali te falando, não, você consegue, se não conseguir de um jeito, a gente vai dar outro jeito, né? Ela não tem apoio. E a autoestima também é importante, né? Porque senão você não... sei lá, vamos procurar um emprego. Eu não sou boa. Nem manda o currículo. Não consegue. Né? E fica parado nisso, né? Não sai de casa, não consegue. E muitas vezes ela não tem autoestima porque a figura dela, ela se olha no espelho, os dentes não estão bons, o cabelo não tá bom, porque ela não tem como cuidar disso. Porque ela tem um monte de filho em casa, ela tem um monte de coisa para fazer, ela não tem grana. Então ela se olha no espelho. E o cara, o marido, que acontece muito, é dele falar, quem que vai querer você? Olha a sua situação, ninguém vai te querer lá fora. Então é bem complicado, é bem difícil isso daí. Então a gente precisa realmente de uma rede de apoio para que essa mulher consiga se livrar disso. E como que você estruturou então essa rede de apoio? Agora a gente vai entrar um pouco no projeto, né? Sim. Como que você, depois desse tempo, desse start, você começou a procurar ajudas para você ajudar outras pessoas? Sim, então eu trabalhava aqui em cima na Avenida, perto da Pinacoteca, eu conheci a Thalita. Não a Thalita, é outra Thalita. Outra Thalita. E eu tinha esses meus trabalhos e a Thalita tinha os trabalhos dela, né? Então a gente se conheceu, a gente falou, então a gente vai se unir aqui, né? E só, desculpa interromper um pouquinho, essa Thalita também tem uma história, um passado parecido com o seu. Não, totalmente diferente. A Thalita, ela é uma mulher, ela é lésbica, ela é casada com uma mulher, então ela sofreu outros tipos de preconceito, outros tipos de... Uma outra luta, né? Ela também vem de periferia, ela é lá da Coab 1, só que assim, ela teve pai, teve mãe que ajudaram, então ela teve uma outra vida, porém sofreu muito também. Eu não posso dizer o quanto, porque... eu, como uma pessoa hétero, não sei o tanto que ela sofreu, mas ela sofreu e sofreu muito, sofre até hoje, né? Por exemplo, ela é uma mulher lésbica, mas ela é uma mulher e ela entrar no banheiro feminino de uma determinada lanchonete e que a pessoa fazer um escândalo lá dentro, porque ela tá lá dentro, entendeu? No banheiro. Porque onde já se viu a filha da mulher vai entrar no banheiro, vai ver a Thalita e como que ela vai explicar? Simples. Pra nós é tão simples, né, cara? Mas eu acho que na cabeça deles realmente é um emaranhado de sei lá, de loucuras mesmo. Mas explicar a Terra plana consegue. Aí beleza. A Terra plana consegue. Eu falo, mas por que explicar? O que você tem que explicar que a mulher tá no banheiro, né? Por quê? Porque o banheiro é Porque ela tá com roupa masculina? Mas daí você não tá vendo que é uma mulher? Qual o problema? Né? Então ela sofre muito isso, muito, e então a gente juntou essas duas lutas, né? E fomos criando o Flor do Gueto. Aí a gente foi unindo forças, foi buscando ajuda aqui, conversando com pessoas ali, e as pessoas foram falando de nós para outras pessoas, e foi onde a gente está chegando, onde a gente está chegando hoje, com muita briga, a gente briga muito, né? A gente luta muito, mas a gente está conseguindo chegar lá. Nós fizemos um evento no Jardim Brasil, o primeiro evento, eu fiz questão que fosse lá onde eu cresci, né, onde estavam meus amigos, foi numa praça bem no meio do Jardim Brasil, que chama Botumirim. Naquela praça eu vi alguns amigos meus morrendo, né, assassinados, e eu fiz questão que fosse ali. E nós fizemos um evento, deu umas 500 pessoas, mais ou menos. Nossa, Botucatu é muita coisa. É muita coisa. Muita criança, muita mulher. O evento foi voltado para a mulher e seus filhos, né? Então nós levamos ali cortes de cabelo, cortamos muito cabelo, 400 cabelos foram cortados no dia. Chegou a dar tendinite ali. Ainda bem que teve muito voluntário, muito. Teve barbeiro lá da vila mesmo, Bob, que foi ajudar a cortar cabelo da criançada e pintava de spray. Até tem na página fotos disso daí. Gente que eu não conheço, veio gente de Aparecida de São Manuel, de Areiópolis, para ajudar no evento. Foi muito grande, muito bonito. Que legal. Aí nós fizemos também a gente fez durante 30 dias a arrecadação de material para o dia do evento. A gente trabalhou também na pobreza menstrual, que é um problema que a gente vive, né?
Então a gente conseguiu arrecadar 500 pacotes de absorvente para ser distribuído para as É meninas isso daqui. que é pobreza menstrual? Que eu não entendo. Já ouviu nada. falar? Não, primeira vez agora. Está um pouco em alta agora porque está com um projeto de lei, né? Então. De ser obrigatório a ser distribuído e tal, mas... Sim. Mas também nunca tinha ouvido falar O sobre que é isso. isso? A pobreza menstrual é assim, toda mulher menstrua e elas não têm não tem dinheiro para comprar um pacote de absorvente que custa R$3. Não tem grana, não tem. Então, elas usam resto de pano, elas usam, às vezes o pano tá sujo, porque são moradoras de rua. Vamos pensar, são moradoras de rua, são presidiárias, são mulheres, sei lá, indígenas. As indígenas até têm mais artifícios do que uma moradora de rua, por exemplo, né? Então ela menstruou. E às vezes não é uma moradora de rua, mas é bem pobre, né? Tem muito residência, pobre, tudo, mas não tem muito mesmo. pobre. Ela prefere comprar o leite para criança do que pro... Entre o leite e o absorvente, o absorvente. você compra o leite, né? E às vezes usando pano sujo, já ouvi relatos até de pessoas que usam a palha do milho, sabe, de dobrar. E isso vem causando infecção em mulheres há muito tempo. Caramba, Né? não. Vem causando infecção em mulheres. E isso é um problema. A pobreza menstrual é um problema para a saúde da mulher, né? É um problema de saúde pública. E muitas não tem nem instrução de como usar, né? Não tem. De não como usar, sabe de como colocar, o tempo de troca, Sim. né? E fica com aquele Higienização pano, sim. íntima, né? Não tem. Elas não, que nem quem mora na rua não consegue tomar banho todo dia, não toma, não consegue lavar, às vezes pegou lá na lixeira um pano sujo, dobrou e colocou, né, na genitália, aquilo lá, então elas vão ficando doentes por conta disso, vão adquirindo infecção por conta disso. E lá, quando nós fizemos o projeto, nós tivemos essa ideia, eu falei, então vamos trabalhar também nisso, arrecadamos 500 pacotes de absorvente, e distribuímos, principalmente para as meninas da periferia ali, né? E teve muita menina que nunca tinha usado. Elas usavam os paninhos da mãe, cortavam camiseta para fazer de absorvente, para colocar ali. Então a pobreza menstrual é um problema. Eu fico muito feliz. Agora eu tenho visto alguns projetos aqui na cidade mesmo, acho que das promotoras legais, e no Teresa de Benguelas também, que elas estão fazendo arrecadação de absorvente e tudo mais. Eu acho muito legal. Só que quando a gente abordou lá, ninguém sabia o que era pobreza menstrual. Tanto que quando eu falei, gente, mas é tão evidente, né? Como que vocês nunca ouviram falar? Não ouvimos falar sobre a pobreza menstrual. É um problema. Então, aqui no Brasil, se ela for distribuída pelo SUS, vai ser uma maravilha. Porque em alguns países, como na Suíça ou Suécia, que eu nunca me lembro qual das duas, o absorvente é um artigo de luxo, entendeu? Então ele é muito caro lá, por exemplo. Aqui a gente paga R$3, lá é artigo de luxo. Então é como se não precisasse. Então aquelas mulheres de lá, as mulheres pobres desses países ricos, elas sofrem muito mais do que a gente. Olha só. Né? Então é um problema de saúde pública. Não, porque se dão camisinha, né? Pode dar. É porque você fazer também, né? sexo, né, para você se preocupar em buscar uma camisinha é opcional, né? O sexo é opcional. Menstruação não, ela vai vir todo mês. Você querendo ou você não quer, a não ser que você engravide. Porque daí você não vai vai piorar. Né? Então é um problema de saúde pública. Sim. Precisa... E eu imagino para uma pessoa de periferia entrar numa farmácia, por exemplo, deve ter vergonha, não deve se sentir bem, às vezes não passa nem naquele setor ali, por vergonha de passar no caixa, eu tô comprando, olha, puxa, eu tô menstruado, né? Eu acho que deve rolar esse incômodo, né? Eu acho que hoje não é mais tão grande esse tabu da menstruação, né? Porque a mulher escondia o absorvente, né? Tinha muito medo de ir no banheiro e deixar o absorvente aparecendo. Quando deixava, era chamada de porca e tudo mais, né? O absorvente sujo e tal. Mas é uma coisa normal. Sim, é uma coisa biológica que toda mulher... Assim como amamentar, né? Aquela coisa que tá... aquele nossa, puxa, mas tá amamentando. cobre. Uma vez, isso aconteceu comigo. Eu estava amamentando meu filho caçula na igreja que eu frequentava. E eu tava, não sei porque, eu descuidei, acabou caindo no pano, a mulher saiu lá da primeira fila, foi lá onde que eu tava sentada, que eu já sentei no último banco já pra ninguém, e foi lá e cobriu o meu filho, pegou a fralda e cobriu, eu falei, cobre aqui que tá aparecendo. Eu fiquei muito brava nesse dia, eu falei, a senhora vai sentar lá na frente e cuidar da sua vida, que eu tô amamentando meu filho, eu não tô fazendo nada de errado, Pelo eu tô jeito amamentando. não tá... Ela saiu de lá e foi lá me
mexer com a minha vida. Incomoda muito mais, sim. É por que amamentar o filho? Eu tô alimentando a criança. São umas coisas que você olha, assim, que nem eu disse, pra nós é tão óbvio, tão simples, tão banal, e a pessoa realmente, a cultura criou aquilo, um monstro, né, cara? Um monstro. Acho que criaram a personagem da mulher ali. Você tem que ser a perfeita, do jeito que eu quero. Porque se você fugir um pouquinho disso aí, pronto, não, você é terrível, você não vale, você não presta, né? É tão louco, né? Esse jeito que querem que vocês sejam, que é como se o nosso corpo ele fosse público, né? O nosso corpo é público. Você não pode amamentar, porque é feio amamentar. Você mostrar o seu seio na rua. Não só, a minha esposa, ela queria fazer, eu não sei nem os termos direito, mas laqueadura, né? Então você é casada? Sou casada, então tem que ter consentimento do seu marido. O que eu tenho a ver com isso? Não é como se você, quando casou com ela, deu útero pra ela. Não faz sentido uma coisa dessa. Só que quando eu quero fazer o contrário da vasectomia, de boa, eu vou lá, né, dou os É porque o corpo da mulher é visto como se não fosse dela. Não fosse dela. É do governo, é do marido, é da irmã da igreja, mas dela não é. Né? Então tudo incomoda. Da mulher menstruar, incomoda. A roupa da mulher manchou na rua, que horror, que porca, que isso. Não, ela só é uma pessoa em vida produtiva que menstruou. Né? Não é nenhum normal, tabu. Não é pra ser tabu. Essa história da laqueadura, isso me irrita profundamente, porque a mulher precisa ter, acho que acima de 28 anos e pelo menos 2 ou 3 filhos, e o marido consentir. Se ela não tiver marido, complica mais, porque ela pode vir a casar e o marido querer ter outro filho. Eu acho que assim, às vezes eu posso estar falando tudo de uma bobagem, mas eu acho que disso tudo, a única coisa que deveria ser meio que obrigatório é um acompanhamento psicológico. Porque às vezes você quer tirar uma coisa de momento e é o que vai te impactar pro resto da vida. Né? Então assim, eu acho que essa parte deveria ter. O resto, se a pessoa decidiu depois do acompanhamento psicológico, manda ver, a vida de cada tá tudo ok, Porque assim, a nossa vida, mulher, os hormônios, né? Quando você acaba de ter filho, você não quer passar perto de uma maternidade de um homem, você não quer mais ter filho, você não quer, né? Principalmente se for um parto complicado, você não quer. Só que depois de um tempo você pode mudar de ideia e querer ter outro filho. Então eu acho que o acompanhamento psicológico é muito importante nessa fase, né? Então que ela tenha um bom acompanhamento no posto, por exemplo, né, de uma prevenção de gravidez, que são entregues ali anticoncepcional, que é colocado DIU, né? Porém, as mulheres não têm acesso a muita informação, que isso pode ser conseguido no posto, que isso é gratuito, que isso é um direito dela. O DIU você fala? O DIU também. Então, o DIU, a minha esposa, ela colocou, mas pensa numa luta. Ela foi assim, no posto que ela deveria ir, né? E o cara não fez, de jeito nenhum. Aí ela descobriu que tinha uma ginecologista lá, que ficava perto lá da São Benedito, que ela conseguiria pôr, mas para isso ela precisava de tais atestados, tais exames para conseguir. Eu acho que ela levou ali uns 6 meses só para ela conseguir, mas assim, com todo nesse percurso, imagina que aonde ela parava, não põe que não é legal. Né? E assim, não é assim, tipo, não põe porque, eu não sei nem se existe isso, mas vamos supor, o cobre faz mal pro sangue, né? Se tivesse um motivo para não pôr, tudo bem, mas não põe porque depois você vai mudar de ideia, é muito difícil de tirar. E não é. Né, assim, eu não faço ideia, mas assim, não cabe a você decidir isso daí. Né? Então, se para você é difícil, tudo bem, procura outro profissional, né? Outra coisa assim. A sua incompetência e o seu preconceito não limita aquilo que eu quero. Sim. Né? A sua incompetência profissional. É o meu corpo que vai usar o DIU. Né? Então, se eu quero colocar, estou assumindo as consequências disso. Né? Então tem que entender que a mulher tem vontade própria sobre o seu corpo, inclusive. É que acho que eles ficam naquela, ela vai querer ter filho, né? Mas o DIU é reversível, é só tirar, né? Eu tenho uma história engraçada para contar, abrindo um parênteses aí, né? Mas é mais ou menos nesse sentido. Minha noiva está grávida, né? E nós fomos ontem a Bauru, passando no shopping, entramos numa loja de bebê, artigos para bebê. E nós decidimos que nós vamos usar fralda ecológica, fralda de pano.
né? Todo mundo fala, eu não uso, porque tem que lavar. A minha noiva falou assim, mas quem vai lavar é ele. Uma conta pra mim assim. Eu falei, eu não, quem vai lavar é a máquina. Quer coisa mais fácil que isso? Pronto, você desmonta o argumento, porque é isso aí. Ai, mãe, você vai ter que lavar a roupa. Ai, mãe, não, ela falou assim, quem lava é ele, quem cuida da roupa em casa é ele. E eu falei, não, quem vai lavar é a máquina. Então, você quebra esse argumento e aí a moça vai lá, te mostra toda sem graça, aquele carão, os produtos que ela tem da loja. Poxa, mas precisava chegar nesse ponto, então, né? Eu não queria sua opinião, só queria saber se tinha, né? E me dá um desconto. O resto, eu não queria mais nada. Né? O desconto ele ferrou, né? Tava indo bem. Eu não queria mais nada. Então você foi comprar a obrigação fralda. Você não foi pedir opinião se era boa ou não. Sim, né? Você ver que até a maternidade sempre tem alguém para dar um. Parece que. Ali, né? Exatamente. Seu filho está demorando para andar, seu filho andou muito rápido. Não fala. Não, eu não amamentaria tanto tempo. Você não amamentou, você não é uma boa mãe. Então sempre tem alguém para dar pitaco. E ela sente muito isso e nem nasceu, vai nascer em dezembro, tá planejado para nascer em dezembro. Mas ele nem nasceu, quando vai ter outro? Aliás, tava ali com semanas, o mesinho ali, 6 semanas, alguma coisa assim. É menino ou menina? Falei, calma gente, vamos com calma, etapas, né? Agora que descobriu o sexo, quando vai ter outro? Nossa, você não vai dormir mais, vocês não vão dormir mais, aproveita agora. E aí ela tá até incomodada, porque todo mundo falando que ela não vai dormir mais, e ela queria dormir agora. Então ela tá tendo um pouco de insônia, pela ansiedade de não dormir mais. Não precisamos dessa opinião. Aquela criança calma, como os meus foram, que dormiam a noite inteira. Não precisamos dessa opinião, sabe? Eu acho que é um pouco meio... É muito difícil isso. E a pessoa se sente na obrigação de palpitar, porque é o palpite, né? Sempre tem. Ela se sente, e eu acho que para a mulher, principalmente para a mãe, é muito maior, né? A pessoa já chega falando sem perguntar, né? Sem, dá licença, deixa eu falar não, já chega falando. E se você tem um filho, quando você vai ter outro? Aí você tem lá, que nem eu tenho 2 meninos, porque eu quis ter 2 meninos. Aí, quando você vai tentar uma menina? Né? Sempre você tem que ter uma menina por algum motivo que eu não entendo, ou se for ao contrário também, você tem que dar um filho lá pro seu marido, né? Ou sempre tem aquilo, aí você tem, sei lá, você teve 2 meninos, 2 meninas, nossa, mas você é louca ter tanto filho, então o que eles querem, né? Então, mas se você não tem, se você também não... Você é uma amargurada, quem vai cuidar de você na velhice? Para isso não existe cuidadora, existe isso. Você não precisa ter filho para ter um cuidador. Às vezes eu posso me cuidar sozinho, caramba. Às vezes eu me envelheço, eu não sei o que vai ser. Às vezes eu morro, né? Não sei o que vai ser. Eu já sou um imbecil do outro lado. Eu sou o cara que chega, viu, quando que você vai ter outro? Porque, por exemplo, meu irmão teve uma sobrinha maravilhosa. Eu adoraria ter outro, porque eu não vou ter filho. Eu queria ter um outro sobrinho, porque é muito legal essa parte de ser tio. Então eu cobro por causa dessa parte. Às vezes o cara quer, tipo, ele gosta tanto de você que é um outro ser igual a você, sem ele precisar ter que fazer o dele. Aí tá fácil também. Se quiser lá em casa, eu tenho 43 sobrinhos, se você quiser eu mando lá pra você lá. Porque o sobrinho é maravilhoso. A hora que você cansou dessa vida de ser responsável, tá aqui boa, tá tudo certo. Nem sempre, lembre-se que eu não pude devolver um. Muito bem lembrado, não mudei de ideia. Não pude devolver. Sem pressão, sem pressão. Fica à vontade aí, né? Só voltando então um pouquinho no projeto lá. Hoje então, como que vocês estão? Vocês têm um local fixo? Como que vocês atuam nessa orientação, nessa ajuda? Em quais áreas vocês atuam hoje, né? Ou pelo menos até antes da pandemia? Depois você falou que mudou alguma coisinha, tiveram que se adaptar. Sim. E mais uma pergunta ainda, hein? Como que elas estão na pandemia? Né? Como que elas estão? Porque... Cara, desculpa, mais um parênteses. Fechando o outro, abrindo esse, né? Nossa, agora coxinha parece. Tá virando aqueles teorema de Pitágoras, aquelas coisas lá. O X. Acho o X. Eu tava vendo o padre Júlio Lancelotti falando, porque teve a vacinação dos moradores de rua em São Paulo. E o pessoal caiu matando. O pessoal caiu pra quê? Todo mundo precisando, bababá.
E o padre Júlio Lancelotti foi junto com eles, né, e se vacinou lá. Aí e o repórter conversando sobre coisas X assim da vacinação, e ele falou o seguinte, o repórter perguntou: por que você faz isso? Né? Eu falo: sabe por quê? Porque eles não são notados. Você passa, as pessoas não só vê eles quando ela vem pedir dinheiro, quando alguma coisa assim, ainda assim sobe o vidro do carro e pronto. Quando você vem e fala um bom dia para elas, você oferece uma marmita para elas, elas não sabem nem como reagir, elas não sabem nem agradecer, porque elas não estão tão acostumadas a ser ninguém, a ser nada, mas nada assim, é realmente um nada. Pior que cachorro, porque cachorro vem, você tem dó, você dá uma comida ali, né? Não, é nada. E eles não sabem nem como reagir, eles não sabem nem falar um obrigado, não conseguem, né? Não são realmente, não são vistos, não é que eles são tratados como algo inferior, ou algo ruim, ou algo doente, ou algo com dó, algo que se digna de ter dó. Não, eles são tratados como... Não são tratados, na verdade, porque não tem nada, né? São nada. Foi tirado a humanidade deles, né? Não. Fecha parênteses, para não ficar... Vai que no próximo parênteses, aí eu tenho que fechar de novo, né? Então, o padre Júlio Lancelotti, eu vou continuar nesse parênteses, é uma pessoa incrível, um ser humano incrível, né? E que defende os moradores de rua, que quebrou amarretadas aquelas coisas que o Bruno Covas colocou para que os caras não dormissem embaixo do viaduto, né? Então ele é um ser humano incrível. E com 76 anos, né? O cara é velhão, com problema na perna e pegando a marreta lá. Aí, por que a pessoa vai brigar porque o morador de rua foi vacinado? Ele é um ser humano, né? Tanta gente precisando, eles são o quê? Eles não são gente, né? Você vê como a visão das pessoas sobre a humanidade, sobre quem tem menos ou quem não tem nada, ela é terrível, ela tira de você a humanidade. Se hoje em dia eles pudessem, eles tirariam essas pessoas de circulação. Não sei se vocês já ouviram falar, acredito que sim, daquele sanatório, aquele hospício lá em Barbacena. Já ouviram falar? Já ouvi falar, já. O Holocausto Brasileiro. Estou tentando lembrar o nome dele. Chamava Hospital Colônia. 60 mil brasileiros morreram nesse lugar. Foi o Holocausto Brasileiro, né? 1.853 corpos foram vendidos para hospitais. E essas pessoas eram o quê? Morador de rua, né? Eram mães solteiras vítimas de estupro de seus patrões, na maioria das vezes. Eram crianças que nasciam com alguma deficiência e os pais tinham vergonha e colocavam lá. Se tivesse oportunidade hoje, as pessoas... haveria essa higienização, digamos assim, e daria um fim nessas pessoas. É que não pode, porque sempre tem um padre Júlio Lancelotti, tem alguém lutando por eles. Mas se pudessem, eles sumiam com essas pessoas. E ainda bem que hoje em dia tem um celular que filma, né? Que filma. Porque até então, qualquer coisa, né? Só sumiu, e não nem lembrar, nem se informar. É que nem eu falo, lá no Jardim Brasil, tinha alguns moradores de rua que sumiram, todos na mesma época. Não sei o que aconteceu com eles. Noêmia, o Gaúcho, eles sumiram. Isso há uns 14 anos. Desapareceram da noite pro dia, ninguém sabe onde eles foram. Ninguém sabe, a família não sabe. O Gaúcho não tinha família, mas o Noêmia, que são todos apelidos, né? O Noêmia tinha. Ninguém sabe onde eles foram parar. Olha só. O que aconteceu com eles? Sumiram no mesmo dia. Entendeu? Então a gente precisa estar sempre de olho, porque se pudesse, se tiver oportunidade, essas pessoas vão sumir. Para que se tenha uma cidade mais bonita, mais segura, mais tranquila, não sei. Tudo por índice subir, né? Sim. Tudo por números. Falando tudo por números. No começo da nossa conversa eu falei dos números, né? Sim. Que eles não são tão bons assim. E do projeto? Enfim, vamos lá, no projeto. Hoje em dia, a gente não consegue mais fazer eventos, né? Eu quero muito. Porto Side, uma vila de pescadores ali, onde foi feita aquelas casinhas, destruíram, né? Derrubaram os barracos, foi feita as casinhas, mas aquele povo precisa muito de ajuda. Então aquele é um dos meus focos. Assim que eu tomar a segunda dose da vacina, que tiver um lugar, lá não tem espaço físico, mas a gente vai dar um jeito, sei lá, de comprar uma tenda, não sei de que forma, para dar curso profissionalizante para aquelas meninas que vivem ali, que elas vivem do corte de peixe. Quando não tem, elas não têm renda.
entendeu? Eles não têm de onde tirar dinheiro. Então ali é um lugar que precisa muito de ajuda. Está tendo muito caso de sarna ali, em humanos, tem muito cachorro também ali. Então o problema de pele deles já vinha há algum tempo, só que agora é sarna que eles estão tendo. Então tem uma líder comunitária lá, a Fernanda, que luta muito por eles. Eles não estão passando dificuldade em alimentos, porque a Fernanda lutou e conseguiu que a prefeitura enviasse para eles cesta básica. Então, comida eles têm, mas o resto não. Então, aquele é um foco nosso que nós vamos após a pandemia. Por enquanto, nós estamos assim, a gente tem o nosso lugar na Coab 1, no fundo da casa da Thalita, onde a gente guarda roupa, que a gente doa roupa, a gente faz bazar. Com o dinheiro do bazar, a gente compra fralda geriátrica, a gente compra leite, a gente compra coisas que a gente não consegue ganhar, né? Semana passada a gente entrou em contato com o Fundo Social de Solidariedade e assim, elas nos doaram 50 cesta básica, porque com a vacina, aquela campanha de alimento, que foi arrecadada 80 toneladas, pra gente ficou difícil conseguir a doação de alimento. Afinal, doaram 80 toneladas de alimento. Cadê aquela comida toda? Né? Cadê essa comida toda? Por que estão pedindo? Daí a gente descobriu não, porque não foi escondido, né? Sabia-se. Eu não sabia, por exemplo, eu não cheguei a ler que parte ia para o Rio de Janeiro, parte ia para São Paulo, parte ia para algum lugar. Mas ele não foi explicado antes, né? Porque talvez se tivesse falado isso antes, não teria tanta adesão, né? A doação, né? Sim, aí a gente acabou passando por algumas dificuldades e aí acho que foi na quarta-feira a gente foi buscar 50 cestas básicas, que vem 5 quilos de arroz, 3 ou 4 quilos de feijão e açúcar, macarrão, uma lata de óleo, é bem pequena mesmo, bem enxuta. A gente atende famílias que tem 12 pessoas, então uma cesta básica, uma semana não dá. E tem um outro porém, né? Como que você vai ter a cesta básica? Não tem gás para cozinhar. Como que cozinha? O gás, eu paguei R$85 porque eu fui buscar o gás, R$85. Sim. Então, se você andar ali por onde a gente anda, distribuindo rubião, atrás de rubião, no sem terra, né? Você vê que tem gente que tá cozinhando na lenha, né? Você entra na casa das pessoas, não tem a mínima infraestrutura, não tem esgoto, né? Teve uma casa que a gente entrou levar a doação de roupa também, porque estava muito frio e muita criança. E a água corria embaixo daquelas tábuas que eles colocaram para virar chão, sabe? Porque tinha terra, o cano e a água estava escorrendo por ali. Então, você pisava naquilo, a água subia, entendeu? Então, é nesse tipo de lugar que o Flor do Gueto vai, onde ninguém mais vai. Isso que eu comecei a imaginar, né? A gente acha que favela é São Paulo, Rio de Janeiro, né? Aqui a gente acha que não tem. Aqui você acha que é zona rural, né? Não dão esse nome? Zona rural. Zona rural. Mas não, cara, é favela mesmo, favela, é gueto, é o fundo, né? Sim. Eu trabalho no hospital veterinário lá na Vila Antártica, e muitas meninas veterinárias, elas vêm de fora, né? Elas vêm pra cá pra estudar e acabam ficando aqui trabalhando. E uma delas veio do Rio de Janeiro. E quando a gente conversando um dia e tal, só que ela trabalha à noite e eu de dia, então a gente quase não se via. E uma vez eu fiquei até mais tarde, a gente conversando, ela falou pra mim, em Botucatu não tem pobre. Eu falei, qual Botucatu? Qual Botucatu que você foi, né? No Jardim Paraíso, onde normalmente onde elas ficam ali, onde eles ficam. Você tem que andar um pouco comigo então, que eu vou te mostrar o que é. Tem muito pobre, muita gente passando fome em Botucatu, né? Tanto que algumas veterinárias foram comigo. Nós fizemos, inclusive, uma campanha, depois de alguns fatos delas irem comigo, a gente fez uma campanha com os residentes, com os médicos residentes da veterinária na Unesp. A gente arrecadou 1 tonelada de alimento lá. Uau! Né? Eles foram juntando, alguns deram em dinheiro, outros deram em comida mesmo. Aí o dinheiro a própria veterinária foi no Tenda, comprou muita cesta básica, muita. Tudo isso tem lá na página, todas as informações. A gente arrecadou 1 tonelada de alimentos com ele, com os médicos residentes lá. Porque tem muito pobre, tem muita fome em Botucatu, tem muita gente. Uma dessas famílias tem 12 pessoas, a avó e o resto é tudo neto. Acho que ela não tem marido, não me lembro. Ela não tem, é filho e neto. Ela ainda tinha pego um netinho da filha que tinha morrido assassinada pelo marido. Nossa. Tinha ido morar com ela também.
uma criança com necessidades especiais. Então a vida é muito complicada desse povo, porque é assim, tá criando os filhos, tá criando o neto, né? Não vai jogar na rua, então fica com elas. Mas não tem coberta para todo mundo. Sim. Não tem comida, colchão. Não tem colchão. Não tem espaço na casa. Não tem espaço físico. Reveza a hora de dormir, né? Dorme todo mundo junto, assim, joga um colchão, não tem como pôr no chão. Então você vai botando estratos, porque não tem é terra, né? Então tem ali o lixo, a reciclagem que eles colhem fica ali fora. Então tem rato. Então não tem como você botar um colchão, uma criança para dormir no chão, porque o rato vai passar por cima dela. Lembrando que durante a pandemia as festas diminuíram, só tem festa clandestina, então eles também não estão pegando reciclagem. Então tá tudo muito difícil, muito difícil. E tem gente também que tinha emprego e perdeu o emprego, apesar de estar morando numa casa de alvenaria, uma casa boa, mas ela estava sem necessidade, ela está com água cortada, luz cortada. Então a gente está ajudando muito mais gente. Algumas vezes é aluguel, aquele pedaço ali de barraco, né? Sim. Caramba, hein? Nossa. É bem complicado. É uma batalha, hein? É uma batalha. É uma batalha sua, deles. É uma realidade que a gente realmente é muito distante. E eu moro na Vila Maria, perto de vocês ali. A vida inteira eu morei ali. A vida inteira eu estudei no Pedretti, por exemplo, que também tem contato. Só que o seu relato é muito, muito distante. Tive contato com o pessoal do DDM. A gente faz os eventos da academia, ajuda nos projetos que quando dá, né? Quando a gente podia juntar todo mundo no teatro, a gente arrecadava toneladas de comida também e tal, para poder doar. Só que o contato mesmo, a gente não tem, né? Porque a gente entregava para o responsável e dali, pronto, voltei para o meu mundo. Que luta! É isso que a gente sabe, Ronaldo, a gente não quer só dar o pão. Entendeu? A gente quer mudar aquela realidade mesmo. Sim, e dando a oportunidade delas se profissionalizarem, né? Que nem você falou, que é cursos. A gente deu curso já antes da pandemia. A FRAP abriu um espaço pra gente ali. Então a gente conseguiu dar curso de barbeiro, de cabeleireira, de sobrancelha. A gente conseguiu aquele espaço, a gente conseguiu a Thalita, um número bem menor lá dentro do salão dela, ela consegue ensinar as pessoas, né? Tanto que lá na FRAP teve um menino da Fundação Casa, 2, né? Que saíam da Fundação Casa e iam para lá para fazer o curso. Um deles não, um deles ele só queria diminuir a pena mesmo, mas o outro ele se profissionalizou, ele abriu a barbearia e mudou o rumo da vida dele. É isso que a gente quer, é isso que a gente quer. Porque eu falo, né, eu já tive até algumas diferenças com alguns movimentos aqui em Botucatu, porque a gente não quer a pessoa que chega lá no Natal e entrega um brinquedo. É legal, as crianças precisam, tudo bem, mas a gente quer uma pessoa que entre lá e saiba o nome da mulher que vende laranja na rua, entendeu? Porque se o meu feminismo, ele não alcança todas as mulheres, ele está falhando em algum lugar, né? Então tem que estudar um pouco mais sobre as diferenças de classe. O feminismo elitista, eu falo elitista, já tive problemas com elas por conta disso, porque alcança quem é da mesma roda, entendeu? As mulheres que são formadas, que conversam, que sentam no barzinho para conversar, né? Mas não dá um bom dia para a moça que veio servir a comida delas, entendeu? Não colheu elas na cara, apesar de elas serem militantes, das garçonetes serem militantes. Então, para mim, pega isso. Sim. Ou desconhecer por não ter acesso, né? E guardar o acesso somente à mesma elite, à mesma classe, né? Porque é fácil a gente sentar, nós conhecemos esse tema, então vamos sentar, vamos conversar sobre ele, e acabou a conversa aqui, cada um vai viver a sua vida. Então, vamos pegar todo esse conhecimento que a gente tem, vamos levar lá para quem está precisando, mudar a vida delas realmente, né? Não vamos ser lá o branco Salvador, o Salvador que chega lá no final do ano, te entrega uma cesta básica uma vez por mês, ou manda alguém entregar porque não quer nem ter contato. Sim. Entendeu? Mas vamos lá conhecer de perto, né? Eles não são violentos, né? Não são. Na minha casa eu durmo com o portão, só o portão é trancado, a janela dorme aberta. Não são violentos, eles vão te receber com carinho, com respeito, com educação. Aí às vezes as pessoas falam, Gisele é muito dura na palavra. Eu não sou dura nas palavras, eu te levo para a realidade que você não quer enxergar, a entendeu? Realidade dói, dói, né? Por isso que então, sim. Aí que fica complicado. Então, para mim, o Flor do Gueto, quando começou a aparecer, que as pessoas começaram a notar, nossa, mas quem é essa mulher, né? Aí a gente teve alguns diferentes, porque assim, eu sou uma mulher igual a todas aquelas que estão lá, né? Eu também não tenho curso superior, que nem todas elas, essas mulheres que estão do lado de cá, da ponte para cá, tem.
entendeu? Mas eu tô ocupando esse espaço e trazendo comigo a periferia, porque eu só vou onde eles também podem entrar. Se eles não puderem entrar, eu não entro. Sim. Ontem mesmo, eu falei que eu não ia numa entrevista num determinado lugar por conta de tudo que a mulher prega. Ela sempre fala contra, que só tem bandido e que não sei o quê. Eu vou fazer o que lá? Sim. Né? Onde eles não entram, eu também não vou. Claro. Entendeu? Com certeza. Então é isso que eu quero. Quero que eles tenham uma nova perspectiva de vida. Né? Mesmo quem está no crime, mesmo quem está errado, eu quero que ele saia do crime e mude a vida dele. Sim, porque tá lá, muitas vezes, você falou, né? Não tem como, né? Não tem outra saída, porque já, aquele sistema que eles vivem já puxou, já amarrou ele e prendeu, né? E não é um recrutamento assim, viu? Vamos lá vender droga pra mim, que eu te dou R$50 pra criança. Não é assim que acontece. Diferente do Rio de Janeiro, que deve ser assim, né? Nunca fui lá, não sei te dizer, mas é assim, a criança é criada solta, né? Lá na nossa vila, posso falar por mim. Aí, ela vê aquela povo naquele bar, naquele local, e o cara tá vestindo um tênis da hora, entendeu? A criança, ela tá comendo muito mal na casa dela, e o cara paga um lanche pra ela. Sim. Só que o cara nunca ofereceu pra vender droga. Só que ela vai se interessando por aquela vida mais fácil, né? De mais glamour, porque nós somos consumistas, né? A gente quer ter uma coisa legal. Ver o amiguinho mais velho com celular, coisa que ele nunca conseguiu chegar perto. Sim, a mãe, o pai não pode comprar, então ele acaba se encantando com aquilo. Não existe o recrutamento. Aqui em Botucatu eu falo pra você que não existe. Do traficante lá pegar a criança, não existe. É a criança que acaba se encantando por um mundo que não é dela. Sim. E também não é de ninguém, porque esses caras acabam presos, acabam mortos, eles acabam, nunca tiveram, não conheço nenhum que teve um final feliz. É uma ilusão, né? É uma ilusão. Né? Claro. É uma ilusão. Até porque quem ganha grana com o tráfico de droga não está morando lá, né? Ele está longe, está muito bem de vida, né? Só que esse não dá cara lá. Não dá cara lá. É e o que a gente vê? Essas pessoas, elas vão presas, elas não têm dinheiro para pagar advogado, a família não tem dinheiro para mandar um jumbo, né? Que eles chamam de jumbo para cadeia. Não tem. Sim. Porque eles estão vivendo uma ilusão. Sim. E como que a gente consegue ajudar? Como que a gente consegue ajudar vocês, principalmente com divulgação, que você falou que tem a página, né? Quais são as redes sociais? Uma outra maneira de ajudar, por exemplo, doações, o que vocês recolhem para doação, como que a gente consegue acompanhar as campanhas, se a gente pode também acompanhá-los nas campanhas. Como que vocês acabam tendo angariando esse tipo de ajuda? Sim, a gente tem as páginas no Facebook, né? O Instagram é o meu mesmo, né? Gisele Projeto Flor do Gueto, porque eu já sou Flor do Gueto, né? Não tem mais como me desvincular, eu não tenho mais como voltar atrás. Já virou sobrenome. As pessoas já não sabem mais meu nome, vai lá na Flor do Gueto, né? Moça do Flor do Gueto. Já declara no imposto de renda, Flor do Gueto. E tem a página do Projeto Flor do Gueto, né? Então a gente sempre está colocando ali as campanhas. Hoje, com essas 50 cestas, que a gente já distribuiu mais da metade, então a gente está tendo um respiro, né? Mas assim, fralda geriátrica sempre pedem, porque fralda para uma criança é muito mais fácil conseguir, viu? A geriátrica já é mais difícil, entendeu? Às vezes a gente precisa de ajuda de advogado, às vezes a gente precisa... Verdade, porque tem causas, assim, por exemplo, teve uma senhora que mora lá perto da minha casa, que ela perdeu o pé por conta da diabetes. E ela estava vivendo com R$93 da Bolsa Família. Nossa. Como uma pessoa vive com R$93, entendeu? Tendo diabetes, então a alimentação dela não era qualquer uma. Então foi muito difícil quando me deparei com aquilo, quando eu soube disso, e fui na casa dela, ela me recebeu, ela não podia levantar da cama, o ex-marido estava indo ajudá-la. Aí a gente conseguiu, com a ajuda de um amigo advogado, que ela recebesse o LOAS, entendeu? Porque ela não sabia que ela podia receber não isso. Não sabia, olha só. Entendeu? Aí ela conseguiu receber o LOAS para viver com o mínimo de dignidade dentro da casa dela. Então a gente sempre precisa disso. Uma psicóloga, a gente precisa, porque tem mulher que sofre violência, tem mulher que sofre abuso, a gente explica sobre vários tipos de estupro dentro do casamento, a gente explica sobre tudo isso, então as pessoas precisam de psicóloga. Esse ano ainda teve um caso que é bastante interessante, que uma mulher no Facebook
me citou por conta para ajudar uma que estava sofrendo violência doméstica, quando uma outra mulher me chamou no Messenger para me falar que tinha um pedófilo assediando o filho dela, entendeu? Então vai para muitos outros mundos. Aí o que a gente fez? A gente foi lá e se intrometeu, se meteu, pegamos as conversas, imprimimos, enfim, fui lá, apresentei para o delegado, o pedófilo foi preso, está preso, conseguimos tirar um pedófilo de circulação, né? A outra mulher estava lá em cárcere privado no Montemor. Nos procuraram, a gente interviu, falamos com a guarda municipal, foram lá tirar a mulher de lá. Então é muita coisa que acontece, muita coisa, nos procuram para muita coisa. Então a gente precisa de ajuda para tudo isso, né? Um psicólogo para essa criança que foi vítima desse pedófilo. A gente precisa de tudo, de tudo. A gente precisa mais também de ajuda desse tipo, né? Fralda geriátrica a gente precisa, então toda a campanha que a gente faz está ali na página. E a gente precisa de todo tipo de ajuda, porque a nossa batalha não é fácil. Muito bom. A gente vai colocar depois então os links, né, das suas redes e o pessoal te procurar para pedir ajuda e para ajudar, né? Sim. Cara, que sensacional, né, Ninon? É uma conversa que deixa a gente quieto porque quer ouvir mais, deixa a gente de queixo caído porque tudo que você passou e viveu, né? Você podia simplesmente falar, já fiz minha vida, tirei minha carta, tenho meu carro, estou trabalhando, tchau, né? É o que eu falo, eu não ganho nenhum real para nada para lutar, né, por ninguém. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha vida, eu tenho meus filhos, mas tem gente que não tem, então eu me preocupo. E quando você tem uma luta social, você não consegue se calar. Tem dia que eu falo, hoje eu vou desligar meu celular, vou dormir. Não dá, né? Não dá. Porque se eu desligar o celular, vão lá tocar minha campainha. Não adianta muito também. Não adianta muito. Todo final de bate-papo, eu peço para a pessoa deixar uma mensagem, seja positiva, alguma coisa, deixa livre para a pessoa falar. Mas eu acho que essa conversa toda foi uma mensagem tanto, né, cara? Nossa, eu acho que já, para nós, assim, valeu muito obrigado por ter aceito esse convite, realmente. Imagina. E que se expanda esse projeto a um nível que vocês não precisem mais pedir, que as ajudas apenas cheguem, né? E conte conosco também, né? Conte conosco. Tem advogado, tem contador, tem professor de Kung Fu. Já coloquei no meio do rolo já. Né? Mas se você quiser deixar alguma mensagem, fique à vontade, né? Que uma mensagem seja para encorajar as mulheres, seja para o que você quiser, sinta-se à vontade. Tá. Uma mensagem. Devia ter te contado antes, né? Preparar. Não, mas é isso, né? O preto, o pobre, a pessoa da periferia, o caminho dela é sempre mais possível se chegar, né? Então a gente precisa de ajuda, a gente precisa de apoio, mas é possível. E que a gente precisa ocupar espaços que nos foram negados. Então a gente tem que chegar lá e se unir, né? Se unir para a gente poder vencer. E tem muita gente em Botucatu que luta também. Às vezes ela tá lá meio escondida, ninguém tá vendo, mas elas estão lutando, né? Estão lutando de uma forma ou de outra. A nossa forma tem sido mais forte, tem sido do embate, de tá batendo na mulher, então você vai ter que bater em mim também. A gente tá indo pra cima. Tem gente que não tem essa coragem de fazer isso, né? E eu super entendo, né? Porque a história do herói foi contada pelo covarde que saiu correndo, né? Tem essa. Mas a gente tá aí pra isso e a gente quer que mais gente, eu quero que mais Giseles e mais Thalitas se levantem na periferia, né? Porque eu não vou durar muito, não vou durar para sempre, não sei. Então vai ter que ter quem dê continuidade. A gente quer isso e a gente está vendo mulheres se levantarem, né? Estamos vendo e a gente quer que esse espaço seja feito, seja completado para que não se tenha mais o preconceito. Eu sei que está terminando, mas eu preciso falar da coisa. Com certeza, fique à vontade. Eu fui candidata a vereadora, né? Com muito custo, não queria de jeito nenhum, mas por insistência da Thalita e tal, não, vai. Eu acabei indo. E durante a campanha, um dia resolveram ir no Jardim Brasil. E eu ouvia piadinhas do tipo, criançada brincando lá na Praça do Cachoeirinha, vocês já devem ter ouvido falar na Praça do Cachoeirinha, mas era crianças brincando. Eu vou lá falar com o fulano que tá lá, cuidado com o relógio. Entendeu? A gente ouve muito esse tipo de piada.
Né? Esses dias um menino que passou lá pelo hospital onde eu trabalho perguntou: onde você mora? Eu falei: no Jardim Brasil. Ele falou: então você é perigosa. Entendeu? Então tem muito preconceito, tem muito preconceito com as nossas vilas, com as nossas periferias, né? Então a gente precisa quebrar isso, né? E vamos mudar. A gente quer mudar e vamos conseguir, se Deus quiser. E que eles sejam vistos, né? Que sejam vistos. Vai mudar, não desista. É o que eu acho que dá pra falar nesse momento para você. Não desista. O caminho tá certo, né? Então, acho que valeu a nossa conversa. Valeu. Mais uma vez, muito obrigado. Eu quero que você volte com a Thalita. Volto. Eu tenho mais coisas para perguntar. Para mim, se deixasse, eu ia rolar. Sim, eu tenho muita curiosidade também de saber dessa sua campanha política, como foi, porque aonde ela atua, acho que o pessoal não vota, né? Acho que eles não têm, né? Eles não têm título de eleitor, não tem, né? Então acho que talvez ali eu queria saber como foi, né? Conversar com eles, saber. Eu não divulguei muito a minha campanha, né? Eu não divulguei muito, falhei nisso, mas porque eu estava muito ocupada com o projeto. Então, com certeza. E toda vez que eu nunca usei o projeto para garinhar votos. Poderia ter feito isso, sim, como já vi muita gente fazendo. Muita gente faz, né? Eu não fiz isso. Então, quando a gente ia entregar uma cesta básica, em época de campanha, eu não descia do carro, eu ia de touca, de máscara, para ninguém me reconhecer, entendeu? Então, eu não usei isso. Quando fui eu que também organizei esse protesto que teve aqui, né? Eu não usei nenhum adesivo, eu não fui com o meu carro. Apesar de todas as outras candidatas irem adesivadas, com bandeira e tudo mais, eu não fiz isso, porque era desonesto. Então eu fiquei muito escondida durante a minha campanha. Sim. Entendeu? Tá feito o convite para vocês duas, a gente vai conversar sobre isso, né? Viremos. Quer mais alguma coisa, né? Não, acho que... Você não falou só do sininho do canal? Do canal. Se você gostou desse bate-papo, então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha e, né, vamos aumentar o nosso córtex verso aqui, vamos espalhar para todo mundo. Siga lá então as redes sociais do pessoal da Flor do Gueto, né? E o que você puder ajudar, eu acho que com certeza é sempre bem-vindo. Seja naquilo que você faz, se você é um cabeleireira, maquiador, o que você faz, né? Já ajuda demais, né? Ou arrecadando, angariando, ou abrindo o seu guarda-roupa, ver lá, opa, essa roupa aqui, ela está em ótimas condições de uso, mas eu não uso mais, e pode conversar com elas que com certeza vai ser de bom agrado, né? Certo, gente? Obrigado mais uma vez, então, eu que agradeço. Valeu, Nino, valeu, Gustavo. Ele errou o lado, mas eu errei o lado. Eu fiz que nem o Ronaldinho Gaúcho, olhei para um lado, chutei para outro aqui para driblar aqui. Valeu, pessoal, obrigado, um abraço, hein?